Um bom dia, meus amados, meus irmãos. Primeiramente, eu queria lhes desejar uma boa semana, né? Aproveitando esse dia que se inicia a semana, pedir a Deus que esteja com todos nós, né? Todos nós, que Ele possa nos abençoar, nos proteger, nos guiar durante essa semana. A gente já tem esse costume, né, de toda semana, segunda-feira, né, a gente já pede a Deus de manhã para que nos guie durante a semana. Mas se há uma época que nós devemos fazer isso mais assiduamente, a época é essa, porque as coisas nesse mundo têm tomado uma proporção tão grande assim, né, de maligna, né, de catástrofes, né, de coisas prenúncios que dizem, né, o fim desse mundo, que realmente é toda semana, toda segunda-feira que se inicia, todos os dias, aliás, todos os dias, nós temos que pedir a Deus, rogar a Deus para que nos permita viver mais um dia, né? Respirar mais um dia esse ar aqui nessa terra, né? Pedir a doce consolação de Deus. E hoje, nessa manhã, eu queria abordar mais um assunto com vocês, fazer uma reflexão de um assunto. Conforme eu disse, são reflexões matinais que nos ajudem a meditar um pouco nas coisas de Deus e quem sabe com essas meditações, com o pouco que a gente vai aprendendo, conversando aqui e ali, nós podemos chegar à conclusão que Jesus tanto espera, que é caminharmos em direção a Ele, mas caminharmos verdadeiramente, né? Deixarmos essa vida para lá e procurarmos uma vida segundo que foi proposto para nós, filhos de Deus, né? Porque a fase deste mundo está acabando e uma fase está por vir, né? E nós temos que estar preparados para essa segunda fase, porque se preparado é tipo uma festa. Se nós não tivermos com a roupa de gala, nós não entraremos nessa festa. Isso é uma verdade, isso é uma promessa de Deus, e a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que se minta, Ele não mente. E hoje nós queríamos falar, vou abordar um assunto hoje que está praticamente umas 70, 80 vezes na Bíblia, mas eu vou falar duas vezes. Vou falar sobre a primeira morte e a segunda morte. Vou usar dois versículos só hoje para não estender muito essa pequena meditação matinal. O primeiro se encontra em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então isso está em Romanos. Paulo escreve isso. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o salário do pecado é a morte. Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, não quer dizer que quem peca morre, porque se fosse assim, o mundo hoje não teria quase 9 milhões de habitantes. Aqui ele está se referindo que o salário do pecado é a morte espiritual. É a morte espiritual, né? A pessoa que vive no pecado e morre no pecado, porque nós temos um tempo de nos redimir com Deus. E qual é esse tempo? O tempo é hoje.
O tempo é hoje, enquanto nós estamos vivos. Vamos supor que amanhã, hoje você não se converter a Cristo, não se entregar a sua vida para Cristo. Hoje, quando for a noite, passa, chega, você não se converteu, vai dormir, chega amanhã de manhã ou de madrugada, você passa um mal súbito e morre. Você perdeu a oportunidade, porque você, enquanto esteve vivo, você não tomou a atitude que Deus espera, que Jesus espera. Então, seu tempo acabou. Então, você morre sem aceitar Cristo, vai ser enterrado. Quando Jesus vier buscar os vivos e os mortos, ele vai, a palavra diz que ele vai, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo. Você não vai estar no meio do time, porque você não, enquanto o tempo que você viveu aqui nessa terra, você não teve tempo para aceitar Jesus, você teve tempo para outras coisas. Mas para aceitar Jesus você não teve tempo, e olha que isso é uma coisa que você toma uma decisão em dois minutos. Né? É você e ele e seu coração, mais nada. Então esse é o primeiro versículo da Bíblia. O segundo versículo encontra-se em Apocalipse. Existem outros, eu estou falando alguns que é para assim, as pessoas entenderem que isso é uma verdade bíblica. Em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 11, diz assim, o último versículo do capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Olha o que Jesus está fazendo. Porque em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, ele inicia, e João tem uma visão do Apocalipse, ele tem uma visão dos céus, e Deus manda ele escrever nessa visão. João estava na terra, ele teve uma visão. E nessa visão manda ele escrever 7 cartas às 7 igrejas que existiam na época primitiva, na época dele. E nesse segundo capítulo de Apocalipse, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Esmirna. Então, nesse capítulo 2, versículo 11, que é o último versículo do capítulo 2, ele diz, né, para a igreja de Esmirna: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. O que ele está falando? Aos espíritos da igreja, ouça o que as igrejas dizem aos espíritos. Os espíritos da igreja são os pastores que estão ali ministrando o culto, coisa e tal. O anjo está falando para eles, ó, diga para o povo, né? Ministrem para o povo. E aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem o quê? Vencerem aquilo que está escrito em Timóteo: combati o bom combate, venci a carreira da vitória, e darei a coroa da vida. E aqui é a mesma coisa, ele diz, ó, aqueles que vencerem até o fim, que vencerem, a segunda morte não terá danos na segunda morte. Então, enfim, é o que eu estou querendo explicar. A Bíblia relata 2 mortes. Uma morte é a morte natural, que todos nós teremos, né? Muitos de nós já passamos por lutos aí, né? Lutos de pai, de mãe, de irmãos, de tios, parentes qualquer. Essa é a morte natural. Essa morte natural é comum para Deus. Mas existe a segunda morte. Esta segunda morte é que nós temos que fugir dela o mais rápido possível. A segunda morte seria a segunda chance que Deus vai dar para nós, para aqueles que morreram em Cristo Jesus,
para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, que viveram o cristianismo, não passarem por essa segunda morte, que é a morte espiritual. Ou seja, aquilo assim, você viveu uma vida só, morreu e tudo acabou para você e você não vai partilhar da grande promessa de Deus. A promessa de Deus, qual a promessa de Deus? É a promessa de Jesus Cristo, que ele escreveu lá em Mateus. Ele diz: a casa de meu pai tem muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Eu vou e vou lhes preparar lugar, para quando eu vier, que é a volta dele, vos buscar, e lá estareis comigo e com o Pai. Jesus prometeu isso que ele ia morrer, ressuscitar, e ele ia lá para a casa do Pai. O que é que tem muitas moradas? É o céu, é o novo céu, a nova terra. E lá ele iria. Ele está falando isso para quem? Para os seus apóstolos, para os seus discípulos, seus seguidores da época. E para nós também hoje que seguimos o cristianismo. Cada um de vocês vai ter um galardão. A casa do Pai tem muita morada, ou seja, o novo céu é muito grande, é um mundo. Eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Ele está até falando é isso aí. E quem vai para lá? Aquele que não passar pela segunda morte, porque a segunda morte é assim, a palavra de Deus fala em Tessalonicenses, que quando Jesus, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, e quando Jesus vier para buscar a sua igreja, que somos nós individualmente, ele virá numas nuvens, com anjos, trombetas, ele não pisa aqui na terra, é o que está escrito, pode ir lá, Tessalonicenses capítulo 4, e ali, ao ressoar das suas trombetas, que os anjos estarão tocando, os mortos que estiverem mortos em Cristo, quer dizer, morreram em Cristo, aceitaram Cristo, ressuscitarão primeiro e se ajuntarão aos que aqui vivos estiverem, que aceitaram também Cristo, e com eles reinarão, subirão e reinarão no céu por 1000 anos. Esta é a ressurreição da primeira morte. Quem tiver morte em Cristo. Aí eu te pergunto, e quem morreu que não aceitou Cristo? Ele vai permanecer morto. E quem estiver vivo aqui naquela hora que não aceitou Cristo, vai morrer naquele momento e vai fazer companhia para os que estão mortos há anos, lá milênios de anos. Vão morrer. Vão subir só os que estiverem vivos aqui na terra e que se entregaram a Cristo, e os mortos que já morreram há muito tempo. E esses mortos aí, diga-se de passagem, são mortos que morreram ontem, antes de ontem, um ano atrás, um século atrás. Pedro, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, João. Eu por exemplo, gostaria, se eu for para o céu, a primeira pessoa que eu quero dar um abraço nele, né, é Jesus, é claro, e depois é o apóstolo Paulo, que eu gosto muito. Né? Minha mãe estiver lá. Então essas pessoas se juntarão. Então são essas duas mortes. A primeira você tem, é natural. Agora a segunda você terá, e essa não é nada boa. Essa te tira o direito de gozar a eternidade. Francamente, eu acho que ninguém gostaria disso, né? Porque se a gente ama esse mundo tão pecaminoso, esse mundo que a gente passa tanta tribulação, esse mundo que a gente chora muito, que a gente sente tantas dores, tristezas, né? Decepções. Lógico que tem coisas boas nesse mundo, mas se você parar para pensar, vocês vão de convir comigo que esse mundo, na sua totalidade, né, de vida da gente, a nossa totalidade de vida, a gente passa por mais perrengue do que alegria. Estou falando para todos, pobres, ricos, isso aí não, todos.
Porque às vezes a gente tem uma concepção assim, porque o rico não tem problema. Tem sim, tem muito. Eu já lidei com pessoas ricas, mas rico que eu falo é rico mesmo. E tem perrengue sim, tem perrengue na família, igual o pobre tem perrengue com saúde, igual o pobre tem sim. Por isso que tem pessoas que não gostam de rico, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho amicíssimos meus que são pessoas ricas, são pessoas boas, eu gosto, mas passam por problemas, são seres humanos, para Deus todo mundo é igual. Mas eu estou dizendo o seguinte, se nós vamos sair dessa vida e de cara tem um paraíso nos esperando, por que não entrar nele? Isso só depende de, segundo a Bíblia, só depende de nós. É aceitarmos Jesus aqui agora. Fazemos parte da filiação de Deus. Porque os herdeiros, você para ser herdeiro, você tem que fazer parte da filiação daquele que deixou a herança. No caso é Deus. E você só é filho de Deus, que a palavra de Deus faz todos, tem um aí que fala, as pessoas aí falam, todos são filhos de Deus. Não. Nós somos todos criaturas de Deus. Deus criou a todos. Agora, o direito de filiação, nós escolhemos. Nós escolhemos. Você pode escolher ser filho de Deus ou filho do mundo. Filho de Deus é quando você assina o sobrenome lá, Deus. Eu sou filho de Deus. Eu ajo como tal. Eu me comporto como tal. Eu vivo para meu Pai. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Esses serão. A gente falando assim parece loucura, mas é isso que a Bíblia quer. E é isso que eu desejo para vocês. Que vocês façam parte de uma única morte. Não façam parte da segunda morte, porque vai ser horrível. Você não deixar de gozar um paraíso. O pior que a palavra de Deus diz que todo olho verá. E para você ver aquela coisa linda, aquele paraíso, e nessa hora você vai lembrar, não, já me disseram a vida inteira que isso existia. E você ser barrado na porta, barrado no baile. Eu não desejo isso para você, mas a boa notícia é que você ainda tem chance. Todos ainda temos chance, porque Jesus ainda não veio. As coisas ainda não se cumpriram totalmente. A única coisa que eu te aconselho é não espere mais não. Aproveite enquanto pode. Que nós tenhamos mais uma vez uma boa semana na presença de Jesus Cristo. E eu deixo aí mais uma vez o convite. Nós temos uma casa de oração aqui que chama Igreja Pentecoste, aqui na cidade de Rio Novo, Igreja Pentecoste, aqui na Avenida Dr. Cândido Ribeiro, que é a Avenida Beira Rio, número 250, em frente ali o depósito de doce do Juninho. Nós temos cultos ali quarta-feira de 7 às 8, sexta-feira de 7 da noite às 8 e domingo é mais cedo, de 6 às 7. As quarta-feiras não é um culto, mas é uma programação maravilhosa, é um dia de estudo da palavra. Não tem culto, mas nós fazemos um estudo da palavra. Qual a intenção? A intenção é nós estudarmos a Bíblia para que possamos compreender melhor, porque muitas pessoas às vezes não têm uma Bíblia, não frequentam a igreja porque acham que a Bíblia é difícil. E ali nós provamos que a Bíblia é um arroz com feijão. Você está convidado para aparecer ali. É uma igreja simples, mas acolhedora, quente em amor para te receber. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado por essa semana que se inicia, Senhor.
Peço a Ti, Senhor, que esteja conosco ao caminhar por essa semana, Senhor. Que dê a cada um de nós, que supra em cada um de nós as nossas necessidades, Senhor. Guarda-nos do mal, guarda nossos familiares, nossos filhos e aqueles que o querem aceitar, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa estar à disposição, Senhor, para encaminhá-los todos aqueles que querem, Senhor, a sua casa de oração. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos.